A bola voltou a rolar, Rodrigo. Ontem nos estaduais teve estreia no Campeonato Carioca, no Paulista, no Mineiro, no Gaúcho, a segunda volta do Paranaense e do Catarinense. Começamos com o show de gols com as vitórias de Flamengo e Vasco. O Vasco foi até o Raulino de Oliveira enfrentar o Volta Redonda e venceu. Gabriel Peck chutou cruzado para marcar o primeiro. O atacante Raniel ampliou de cabeça aos 28 minutos. O capitão Nenê fez o terceiro do Vasco. O Voltaço descontou de pênalti com Pedrinho. Aos 2 minutos do segundo tempo, Juninho cruzou a bola, passou por todo mundo para fazer o quarto. O Volta Redonda fez mais um com Dilcinho, mas ficou assim. Volta Redonda 2, Vasco 4. No Luso Brasileiro, o Flamengo estreou contra a Portuguesa Carioca. Jogando com jovens de base, o Mengão venceu. Quem abriu o placar foi o atacante Lázaro, aos 3 minutos de jogo. E o jovem camisa 13 também fez o segundo. A Portuguesa chegou a descontar com o lateral Sanches, mas ficou assim. Flamengo 2, Portuguesa 1. E hoje tem a estreia do Fluminense contra o Bangu no Cariocão, 8h30 da noite, no estádio Luso Brasileiro. O mesmo campo do Flamengo lá na Ilha do Governador. No Paulistão, mais uma vitória do Palmeiras em jogo que teve a transmissão da Record TV e empate do Santos na estreia. No interior paulista, o Água Santa recebeu o São Bernardo. Quem abriu o placar foram os visitantes. O atacante Paulinho Mocelin chutou de fora da área e marcou. E ficou assim em Diadema. Água Santa 0, São Bernardo 1. O Santos visitou o Inter de Limeira. O meia Gabriel Pirani do Peixe foi expulso no final do primeiro tempo, mas isso não mudou nada. E ficou assim, Inter de Limeira 0, Santos também 0. No estádio Novelli Júnior em Itu, o ituano venceu o Novo Horizontino. O primeiro gol do time da casa foi marcado pelo camisa 9, Ailon. O time de Itu ampliou com o atacante Rafael Elias de pênalti. Fim de jogo, Ituano 2, Novo Horizontino 0. O Palmeiras recebeu a Ponte Preta e goleou no Allianz Parque. O zagueiro Murilo abriu o placar para o Verdão. O companheiro de zaga, Luan, ampliou. Rony fez o terceiro ainda no primeiro tempo. Fim de jogo em São Paulo. Palmeiras 3, Ponte Preta 0. E hoje tem a estreia do São Paulo no Paulistão, 9h30 da noite em Campinas. Também se enfrentam Mirassol e Bragantino, 8 da noite. Grêmio e Inter também estrearam, da mesma forma que Cruzeiro e Atlético ainda teve a participação da dupla da capital no Paraná. Em Nova Lima, Mosquito abriu o placar para o Vila Nova diante do Atlético. E empatou com o colombiano Borrero. Ficou nisso, Vila Nova 1, Atlético também 1. No Independência em Belo Horizonte com gols do Thiago, do Machado e do Edu, ex-Brusque, que já foi na rede logo de cara. O Cruzeiro venceu a URT por 3-0, a União Recreativa dos Trabalhadores da cidade de Patos de Minas. No Campeonato Gaúcho, o Inter venceu o Juventude em Caxias do Sul com gols do Maurício e do Yuri Alberto, negociado com o Zenit por 20 milhões de euros. O Ricardo Bueno descontou, mas não evitou a derrota do time da casa. O Grêmio também estreou com vitória, com 2 gols do Elias. Abriu boa vantagem para cima do Caxias, que descontou com esse gol contra do Heitor. Grêmio 2, Caxias 1, placar final. No Paranaense, Maringá e Atlético não saíram de um empate em 0-0 no estádio Willie Davis. E na Vila Capanema, o Paraná abriu o placar diante do Azures, 1-0 com esse gol do Wesley. André Krobel aumentou. O Lucas Vieira descontou, mas não evitou a derrota do clube do Marcelo, lateral do Real Madrid, da cidade de Marmeleiro. Paraná 2, Azures 1, placar final. Só para confirmar essa informação do Yuri Alberto do Internacional, vendido então para o Zenit da Rússia. Ele viaja, faz exames, volta, fica no Beira-Rio até a metade do ano e depois vai jogar no Zenit, 20 milhões de euros. Campeonato Paranaense hoje, 9h30 da noite, tem o Coritiba em campo, em Ponta Grossa, contra o Operário, fechando aí essa segunda volta. Ainda ontem, 4 jogos abriram a segunda rodada do Catarinense. Ercílio Luz e Chapecoense lideram com aproveitamento de 100%. No Orlando Scarpelli, o Próspera perdeu para o Ercílio Luz por 1-0.
O único gol da partida foi marcado pelo volante Garratti, que saiu do banco. Com o resultado, o Leão do Sul está na liderança da competição. Em Itajaí, Barra e Figueirense até tentaram, mas as redes não balançaram. Barra 0, Figueirense também 0. O Concórdia visitou Joinville na Arena e venceu. Lucas Batatinha abriu o placar logo no começo do jogo para o Galo do Oeste. O Jack até empatou ainda no primeiro tempo com o Christian. E já no final da partida, o Concórdia passou à frente no placar com o zagueiro William Alves. Pouco tempo depois, Marcelinho ampliou para o time do Oeste. E ficou assim na Arena. Joinville 1, Concórdia 3. E no último jogo da noite, a Chapecoense venceu o Avaí por 1-0 na ressacada. O gol do Verdão do Oeste foi marcado pelo camisa 9, Perotti. Hoje, para fechar essa rodada, 8 da noite em Jaraguá do Sul, Juventus e Marcílio Dias, 9h30 da noite, Augusto Bauer tem Brusque e Camboriú. E agora cenas lamentáveis de um problema recorrente aqui no Brasil. A coisa foi feia ontem no estádio Mané Garrincha. As torcidas organizadas de Brasiliense e Gama proporcionaram, em um jogo da segunda rodada do Campeonato Estadual, uma pancadaria generalizada nas arquibancadas. O tempo fechou no intervalo e aos 37 minutos do segundo tempo, quando o jogo foi paralisado. O Gama vencia até então por 2-1. O batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal agiu com bombas de efeito moral, que são armas usadas para controlar situações de tumulto, sem ferir ou matar os envolvidos, e colocou os vândalos para correr. Após 55 minutos de paralisação, o responsável pelo policiamento deu o aval para a retomada da partida, com a condição de que todos os torcedores ainda presentes fossem retirados do estádio. Em nota, a Polícia Militar afirmou que as torcidas foram retiradas separadamente. O jogo seguiu com segurança e não houve detidos. Esse é o problema. A Arena BSB, empresa concessionária do estádio, publicou uma nota de repúdio. Lamentou profundamente o comportamento de uma minoria que ocasionou cenas deploráveis de violência. Garantiu que será acelerada a implantação do sistema de reconhecimento facial no estádio para, em convênio com as autoridades de segurança pública, coibir a violência no estádio e banir os responsáveis. O confronto terminou 3-2 para o Gama. Vai acontecer provavelmente o que foi feito em São Paulo. Clássicos lá agora em Brasília com torcida única e ninguém na cadeia ou excluído das praças esportivas. Começa hoje a Copa Brasil de vôlei, inicialmente com os jogos semifinais do masculino. A tabela marca para 5 da tarde, Minas e Guarulhos, 7h30 Cruzeiro e Campinas. Desde ontem, as equipes treinam no palco das partidas do ginásio Sebastião Cruz, o Galegão. São 17 atletas que já atuaram ou vestem a camisa da seleção brasileira. Inclusive, o técnico Renan Dalzotto vai acompanhar os confrontos. Os duelos femininos serão domingo, com a final marcada para segunda-feira. Os ingressos custam entre R$15 e R$40, mas nós temos 5 ingressos para as semifinais desta quinta-feira. As 5 primeiras ligações para o 3381-3200 vão ter acesso liberado para os 2 jogos de hoje. E o Lois é o primeiro finalista do torneio de verão de futsal de Blumenau. Vitória elástica para cima do Metropolitano ontem no Vasto Verde. 5-0. Jogaço, sobretudo no primeiro tempo. O Metropolitano começou melhor, teve chances de abrir o placar, inclusive perdeu um pênalti. Andy telegrafou, o Gustavo defendeu, a partida mudou. O Lois cresceu, mais inteiro emocionalmente, fisicamente depois desse lance, mais intenso, porém jogando com paciência inteligente, fez 1, 2, 3, 4, 5-0 naturalmente. O outro finalista vai sair desse confronto marcado para as 8 horas de hoje. Blumenau e R8. Mais um jogaço lá no Vasto Verde, R$30 é o preço do ingresso a inteira, 15 a meia. Eu estive ontem lá no Vasto Verde, está muito legal, muito organizado, mas atenção, se não tiver a carteira de vacinação, você não entra. Está aqui o preço do ingresso, mas nós temos 5 ingressos na faixa para você e uma camisa. Só ligar novamente, a camisa M, para o telefone 3381-3200. Primeira ligação, leva a camisa do torneio. As 5 ligações na sequência, um ingresso para cada um. Tá muito legal, mais um jogaço hoje à noite lá no Vasto Verde, na Velha.